falar um pouco sobre componentes do sistema de aquaponia. Então, essa foto aqui do lado esquerdo, a gente tem novamente aquele sistema básico em que é uma aquaponia, é um sistema de aquaponia, os peixes num ambiente, um ambiente único, uma bomba e essa água sendo levada então para as plantas que estão apoiadas e sustentadas por um substrato que também serve como filtro biológico. Isso funciona muito bem num sistema pequeno, residencial, em que a gente tem uma densidade de peixes bastante baixa. Mas a gente pode ter um sistema de aquaponia bastante complexo, como esse ao lado, que foi retirado da publicação do professor Racossi, em que a gente já vê aqui uma situação bem diferente, em que são 4 tanques de criação de peixes. Isso no sistema comercial é fundamental, para que a gente possa ter peixes de diversos tamanhos separados em tanques diferentes, para isso facilitar o manejo, a despesca, a comercialização. E uma outra área aqui de filtragens, né, que vocês podem ver filtros de sólidos, que são retirados aqui por decantação, por essas duas estruturas redondas aqui, descrevendo, né? E os filtros de sólido em suspensão, aqueles sólidos que não são tão pesados, né? São mais leves e que acabam não decantando e seguindo para um elemento de filtragem que pode ser rede, que obstrua a passagem desse sólido e faça com que ele fique retido nesse material, para daí então essa água seguir para os tanques de produção de vegetais. Que no caso desse sistema, como eu falei anteriormente, que envolve placas de isopor sustentando as plantas em cima de canais rasos com água, né? Esses canais possuem muita superfície, tanto nas laterais quanto no fundo, e que acabam funcionando como filtro biológico. É ali que as bactérias estão aderidas, estão colonizando e trabalhando na transformação da amônia em nitrito e nitrato. Se fosse um sistema diferente, por exemplo, canaletas, não seria dessa forma, teria que ter um elemento filtrante também, filtro biológico, antes da água ir para as canaletas. Então, cada sistema tem uma situação diferenciada, né? E a sua complexidade aumenta, principalmente quando a gente trabalha com densidades mais altas, porque a densidade mais elevada de peixes a gente está no contexto de uma quantidade muito maior de fezes que precisam ser retiradas, que precisam ser transformadas, né? Então a quantidade de fezes grande tem que ser retirada num decantador e num filtro de telas, e a quantidade grande de amônia que é produzida por uma grande quantidade, uma grande densidade de peixe, precisa ser trabalhada por um filtro biológico bastante eficiente. Então, o que dá complexidade no sistema de aquaponia, basicamente, é a densidade de peixes que a gente quer usar no sistema. Aí vamos falar um pouco de cada ambiente dentro de um sistema como esse, né? Então, pensando primeiramente nos peixes, no ambiente de criação desses animais, a gente pode ter um ou vários tanques. E os tanques podem ter diversos formatos e volumes. Pode ser quadrado, como esse aqui, que é um tanque de uma caixa, né, de 1000 litros, muito utilizada em aquaponia, vários sistemas. A gente entrando na internet, a gente encontra várias opções de uso. Esses galões aqui de 200, 240 litros também são muito comumente utilizados, mais para filtros do que para criação de peixes, mas também é possível um galão desse aqui ser utilizado para a criação dos peixes. E em sistemas maiores, né, a gente pode usar caixas d'água de 3, 4, 5, 10 mil litros para criação de peixes também. Então percebe que tem uma ampla variedade de opções de recipientes para a criação dos peixes. Uma coisa importante de notar é que, em função da densidade de animais que a gente acaba colocando, mesmo que seja no ambiente aqui com 1000 litros, eu coloco ali 20 quilos de peixes, algo como 40 animais, considerando tilápias, né, que vão estar entre 300 e 500 gramas, é uma densidade de pequena a média, mas que já tem uma quantidade de peixe suficiente para mexer muito e revolver essa água. Então
Em algum momento a gente pode pensar, um tanque circular é melhor do que um quadrado. Teoricamente sim, mas na prática, pela quantidade de peixe, mesmo que não seja muito grande, já causa uma movimentação bastante grande da água, que mesmo um tanque quadrado acaba não tendo problemas com a formação de locais com baixa oxigenação, porque a movimentação do peixe faz com que essa água seja bastante mexida, né? E o oxigênio acaba sendo bastante bem distribuído. E é importante então pensar na taxa de renovação, que isso tem a ver com quanto de água entra nova no sistema, né? Quanto da água que está no sistema é trocada no tempo. Então é bom considerar que para densidades mais baixas de peixe, de até 10 kg de peixe por metro cúbico, a gente consegue trabalhar com meia troca de água por hora. O que quer dizer isso? Né? Um tanque de 1000 litros, eu estou trocando 500 litros por hora. Então essa é a vazão da bomba necessária numa caixa de 1000 litros, se eu colocar no máximo 10 kg de peixe por metro cúbico. 10 kg de peixe nesse exemplo, então nesse tanque. Agora, se no mesmo tanque eu quiser colocar mais do que 10 kg de peixe por metro cúbico, eu preciso trabalhar com vazão superior a essa. Então eu posso ter que trabalhar com uma troca por hora, uma troca e meia por hora, o que pode representar então 1000 a 1500 litros por hora de vazão que eu preciso da minha bomba numa densidade maior. Então é importante notar que muito mais do que o tamanho do tanque que eu estou criando, eu tenho que saber quantos peixes eu vou colocar dentro, qual é a carga, qual é a densidade de animais ali dentro, porque isso vai me dizer qual é o tamanho da bomba que eu preciso utilizar. Agora falar um pouquinho sobre os filtros. Então, estamos falando sobre os componentes, né? Falamos primeiro onde ficam os peixes, agora como podem ser os filtros, e depois vamos falar do local onde ficam as plantas. Os tipos de filtros utilizados na aquaponia podem ser os filtros de sólidos decantáveis, são aqueles mais pesados que precisam de um decantador. Sólidos em suspensão, que são os mais leves, não decantam, mas eles podem ser bloqueados pela colocação de telas. E filtro biológico, né? Que eu vou falar na próxima tela. Nessa primeira tela, vocês têm aqui como ver mais um esquema de uma foto em um esquema de um filtro decantador. Então perceba que o filtro decantador faz com que a água seja bloqueada, faça curvas, né? Perceba aqui pelo esse diagrama, e nessa movimentação descendente, depois ascendente da água, a tendência do material mais pesado é se decantar ao fundo. Então isso permite uma retirada de grande quantidade de material por essa saída representada aqui nesse diagrama. Essa água, depois que perde bastante quantidade de material pesado, vai passar por estruturas onde tem basicamente aqui redes colocadas, telas, para que essa água então consiga passar entre esse material e acabar deixando o material mais fino, mais particulado e mais leve no meio desse material, desse filtro de telas. E com isso então tem uma água muito mais limpa, sem impurezas, para daí seguir para as plantas, uma vez que se não for dessa forma a gente acaba tendo problema com entupimento, com sujeira acaba grudando, né, nas raízes das plantas, e isso é um problema bastante sério para o crescimento delas. E com relação ao filtro biológico, o importante, pensando no filtro biológico, é que ele tenha uma superfície de desenvolvimento da bactéria bastante alta. Então, quanto mais entranhas, quanto mais locais para desenvolvimento de bactérias, que são seres microscópicos e podem colonizar várias superfícies desse material, né? Então, quanto maior for a relação superfície e volume, mais eficiente é esse elemento do filtro biológico. Aqui tem alguns exemplos, né? Um exemplo assim, muito usado na aquaponia residencial, que é a pedra essa argila expandida,
que é um material interessante, porque também é bastante leve e fácil de ser trabalhado na hora de fazer as limpezas, né? Filtro sempre tem essa situação que a gente tem que pensar na sua manutenção, então quanto mais facilitada for, melhor. Um elemento bastante interessante que é a pedra brita, é mais ou menos tão eficiente quanto a argila expandida, são elementos pouco eficientes, né, mas que funcionam bem numa aquaponia residencial. No caso da pedra brita, tem a vantagem de ser mais barata que a argila expandida, mas a desvantagem de ser bastante pesada e um complicador na hora da limpeza. E essa foto aqui ao lado mostra elementos produzidos especificamente para filtro biológicos em sistema de criação de peixes. Então são elementos filtrantes de filtro biológico, chamado de bioballs em inglês, e que funcionam com uma eficiência muito superior a esses dois primeiros. Por outro lado, é um material importado que acaba tendo custo bastante elevado. Esses são então os tipos de materiais que a gente acaba usando em filtro biológico na aquaponia, cada um para um interesse distinto, né, dentro do ponto de vista de quem está montando o sistema. Então, continuando com relação aos ambientes, aos compartimentos de um sistema de aquaponia, agora vamos falar dos ambientes onde ficam os vegetais, onde a gente cultiva as plantas, também chamados de cama de cultivo. Em muitos trabalhos e muitos vídeos que a gente vê disponível na internet tem também essa denominação. Vou falar sobre 4 tipos diferentes de ambientes onde a gente pode colocar para crescimento dos vegetais dentro da aquaponia, né? O primeiro é um ambiente muito comum em aquaponias pequenas, com baixa densidade de estocagem de peixe, em modelos bem reduzidos de tamanho, né? Naqueles que a gente usa aí tanto a brita quanto a argila expandida. E esse material, além de dar sustentação como cama de cultivo, sustentação para as plantas, a gente também tem a situação em que eles funcionam também como filtro, tanto filtro de sólidos, que nesse caso são poucos animais, poucos peixes que estão dentro de um sistema pequeno de aquaponia, onde a gente usa esse tipo de cama de cultivo, que ali mesmo tanto as fezes podem ser mineralizadas por micro-organismos que ali crescem, quanto a amônia, que acaba sendo também transformada em nitrito e nitrato. Então esse substrato para as plantas também funciona como filtro biológico. Esse é bastante interessante e cabe aquela ressalva, né, que a gente tem aí um material um pouquinho mais caro, que é a argila expandida, mas é bem mais leve, e isso em algum momento a gente precisa fazer uma limpeza, né, uma manutenção, tem que ser retirado e lavado. E outro lado aqui a brita, em que também tem uma eficiência, os dois são pouco eficientes como filtro biológico, por isso que a gente não pode colocar muitos animais também no sistema como esse. Mas a brita, apesar de ser muito barata, tem a desvantagem do peso. Então na hora da manutenção o peso complica um pouquinho o trabalho. Vamos para o segundo ambiente, né? Um ambiente que pode ser feito por areia, pó de coco, em inglês conhecido como wicking bed. Esse tipo de ambiente é interessante, a gente vê aqui a água entrando, mas ela vai estar percorrendo a base do sistema, que pode ser preenchida por brita, por argila expandida, né? Para esse ambiente aqui ter um fluxo de água, né? E logo acima você pode colocar uma tela, por exemplo, e aí vem a areia, e essa água vai percolar a areia, subindo em direção à superfície, às raízes, e torna então esse ambiente úmido. É claro que aqui mais próximo da água vai estar mais encharcado, mas a gente, quando constrói esse tipo de cama de cultivo, deixa uma altura de areia suficiente para o local onde estão as raízes fique umedecido e não encharcado, né? E a prova que esse tipo de sistema funciona muito bem, aqui são fotos nossas, do nosso laboratório de pesquisa em aquaponia, em que vocês podem ver aqui cenoura, beterraba, cebola sendo produzidas dessa forma. É claro que quanto mais comprida
é a raiz, né? Por exemplo, cenouras muito compridas acabam não funcionando muito bem aqui dentro, porque elas acabam tocando na parte encharcada e acaba formando uma raiz feia, né? Às vezes começa a apodrecer. Por outro lado, plantas como a cebola, essa cebola aqui a gente colheu, já estava com mais de meio quilo de cabeça. Vai muito bem nesse sistema de cultivo, porque basicamente só a raiz fica para dentro da areia, né? A cebola mesmo fica praticamente toda para fora. Então é um ambiente bastante interessante para a produção. E é claro, né, a gente está falando aqui de um sistema residencial, em que a gente pode optar por esse tipo de substrato. No sistema comercial isso já é mais complicado, né? Dificilmente vai ser economicamente viável a produção de cebola num sistema desse comparado com um sistema tradicional. Então, em algumas situações vale a pena, em outras é claro que não. Mas como o foco, inclusive, da nossa conversa vai ser muito ligado à aquaponia residencial, vale a pena a gente prestar atenção nessas opções, né? Porque a gente pode lançar mão de materiais muito interessantes para a gente produzir em casa aí, vegetais e peixes em aquaponia. Cabe também uma outra consideração com relação a esse tipo de substrato. No caso do pó de coco, ele funciona muito bem, só que ele se agarra bastante às raízes, né? Então, dependendo do caso, vale mais a pena a areia por ser mais fácil de fazer a limpeza quando é feita a colheita. Indo ao terceiro tipo de cama de cultivo, vamos falar agora sobre o sistema flutuante, em inglês também chamado de float ou raft, em que, se vocês lembrarem daquele diagrama e também daquela foto que eu coloquei do professor Hakoshi lá dos Estados Unidos, ele preconiza muito o uso desse ambiente de cultivo de vegetais, e inclusive em sistemas comerciais, em que a gente tem ali, pela foto dá para ver um sistema pequeno, né, em que tem a placa de isopor, servindo como sustentação das plantas que ficam apoiadas e flutuando sobre a água que vai estar correndo por baixo, nas raízes. Percebam que para essa foto a gente vê até mangueirinhas aqui de ar, né? É um ambiente que necessita de oxigenação contínua, porque as raízes ficam submersas o tempo inteiro, então elas precisam de oxigênio mais alto nesse ambiente. E lembrando também que esse é um ambiente que geralmente ocorre nitrificação da amônia a nitrito e nitrato, então ali há desenvolvimento de bactérias que são aeróbicas, né, e precisam de oxigênio também. Então por isso dessa condição diferenciada, e esse é mais um tipo então de ambiente para se cultivar as plantas em aquaponia. E o quarto e último ambiente a gente chama de canaleta ou NFT. NFT é a sigla para Nutrient Film Technique, muito utilizada para a denominação desse ambiente, que é comum na hidroponia. A hidroponia comercial é toda dessa forma conduzida, né? Mas a gente pode fazer também com canos de PVC, como vocês estão vendo aqui, canos utilizados na construção civil. Na hidroponia é muito comum o uso de canaletas mais quadradas, com perfil mais quadradinho, né? E é específico para a produção de vegetais. Então aqui é uma adaptação que funciona muito bem. Existem materiais específicos para a hidroponia e que podem ser utilizados muito bem para a aquaponia. Esse é um ambiente de cultivo que eu particularmente gosto bastante, inclusive porque os nossos trabalhos voltados também à aquaponia comercial, a gente tem essa ideia de tentar utilizar um material que esteja disponível no mercado, né? Então, como a hidroponia já está bastante desenvolvida, nossos trabalhos tiveram esse encaminhamento, buscando também uma linha de materiais e de métodos e de técnica que se aproximasse daquilo que já existe no mercado para facilitar aos produtores. Enfim, aí estão 4 tipos de ambiente de cultivo possíveis de serem utilizados na aquaponia, e cada um com a sua particularidade, cada um para um tipo diferente de sistema, seja ele grande, médio, pequeno,
com baixa densidade de peixes ou alta densidade de peixe. Cada um tem uma característica e é importantíssimo considerar isso. Agora falando um pouco da importância da parte vegetal dentro da aquaponia, né? Percebam que, apesar de ser um sistema que a gente produz peixes e plantas, é muito comum, inclusive, piscicultores me buscar e me procurar em busca de informação sobre aquaponia e muitas vezes querendo atrelar então essa técnica, esse sistema ao cultivo de peixes tradicional que eles já têm. E por outro lado também às vezes vêm pessoas da hidroponia buscar essa técnica pensando em incrementar seu sistema de hidroponia com a aquaponia. Então são situações bastante diferentes, perfis de produtores muito diferentes e que vale a pena a gente fazer uma consideração com relação à importância da parte vegetal dentro da aquaponia, para que tanto o piscicultor quanto o produtor de hidroponia, de vegetais hidropônicos, saibam o que a aquaponia pode oferecer em termos de complementação aos seus sistemas tradicionais já de cultivo, né? Então, a importância da parte vegetal é muito maior quantitativamente do que a parte de peixes. Um motivo é o próprio ciclo de produção, né? A gente tem plantas aqui que com 25, 30, 40, 120 dias no máximo estão produzindo, ao passo que os peixes vão aí levar 200 dias quando a gente tratar de tilápia, mas quando a gente trabalhar, por exemplo, com tambaqui, é mais tempo ainda, né? Então, essa é uma consideração que já mostra que as plantas acabam sobressaindo. E a outra é com relação à quantidade mesmo produzida, né? No sistema de aquaponia, a gente tem uma relação entre quanto de peixes está no sistema e quanto de plantas proporcionais aos peixes estão nesse sistema também. E eu vou falar um pouco sobre isso um pouquinho mais à frente. E por aí a gente vai perceber que nessa relação, a quantidade de plantas, a quantidade de área, o tamanho da área destinada à produção de plantas é muito superior ao tamanho direcionado aos peixes dentro de um sistema de aquaponia. Então, é importante ter essa visão. É claro que dentro de um sistema residencial essa importância não é tão grande, porque dentro ali a gente consome inclusive mais vegetais do que peixes, né? Então isso até é algo que não acaba passando desapercebido. Mas para um sistema comercial, que não é foco desse nosso curso, mas vale muito a pena ter essa consideração. Num sistema comercial, o sistema de aquaponia está muito mais voltado, muito mais ligado com a hidroponia em vários aspectos do que com a piscicultura. E além desses que eu acabei de colocar, a gente imagina também a questão do mercado, né? O mercado para quem está produzindo na aquaponia é muito mais direcionado ao mercado de vegetais do que de peixes. Então, um piscicultor que vai querer trabalhar com aquaponia tem que lembrar que tem essa consideração importante. Ele tem que também se especializar na área de vegetais, inclusive para comercialização, abertura de mercados e tudo mais. Então, essa é uma chamada importante que eu gosto de fazer para que as pessoas, quando olham para esse sistema, e principalmente as pessoas que têm a visão mais comercial, também se situem, vejam o que de fato tem como objetivo, qual o mercado que quer alcançar e qual a experiência prévia que a pessoa já tem antes de se lançar nessa atividade. Vamos falar um pouco sobre os peixes e depois sobre os vegetais. Quais são os peixes então mais adequados a serem produzidos em aquaponia, né? Questões técnicas e mercadológicas são as principais que a gente tem que ter em vista, né? Então, tem uma foto aqui que eu já coloco da tilápia, uma tilápia com quase 800 gramas, produzida dentro de um sistema de aquaponia pequeno, e isso é muito tranquilo, não é nada excepcional. E a tilápia,
responde muito bem dentro de um sistema de aquaponia por questões técnicas que são favoráveis, como no caso ser um peixe bastante dócil, é um peixe que não apresenta agressividade entre eles, pode ter até alguma questão de dominância, em que um acaba querendo crescer mais do que o outro, dominar ali na hora da alimentação, mas quando a densidade inclusive se torna um pouquinho mais elevada, que é a característica de um sistema de aquaponia em relação a um sistema tradicional em viveiros cavados, essa dominância inclusive diminui significativamente. Então é um peixe que apresenta boas características para ser criado dentro de um sistema de aquaponia. Aceita muito bem ração comercial. As rações comerciais há muitas rações que são direcionadas especificamente à tilápia, porque é um peixe muito produzido no Brasil, então a gente não tem dificuldade de encontrar ração específica para esse animal dentro da aquaponia. E se for para o caso também de comercialização, uma característica importante mercadológica é que é um peixe já conhecido pelo consumidor, é um peixe fácil inclusive de ser comercializado no caso de produção comercial. Aqui temos o tambaqui, um tambaqui com 2 kg, quase 2,5 kg, também produzido dentro de um sistema de aquaponia, um peixe mais do que excelente. Eu gosto bastante do tambaqui dentro do sistema de aquaponia, responde muito bem, cresce favoravelmente, é muito dócil. Eu acho que só tem uma desvantagem em relação à tilápia, é o próprio tamanho em que a gente considera adequado para ser consumido, né? A gente está falando de 2 peixes de cultivo para consumo, em que o tambaqui de meio quilo é um peixe muito pequeno, então a gente vai querer consumir o peixe de 1 kg, 1,5 kg, né? Que já tem as espinhas maiores, não tem problema na hora de preparo, já tem uma carne mais saborosa. E esse já é um peixe que precisa aí de mais de 1 ano, de pelo menos 1 ano de cultivo, né? Um peixe como esse, 2,5 kg, ele já está com um pouco mais de 1 ano e meio dentro de um sistema de aquaponia. É possível se criar? Isso então, tecnicamente não é o problema. Mas comparando com a tilápia é um peixe que gira mais rápido, né? É um peixe que pode estar entrando e saindo, e esse giro que eu falo dentro da aquaponia é importante, porque vocês vão ver que a gente tem peixe entrando e saindo com uma certa frequência. E é bom que isso não aconteça com quantidades muito grandes, né? Sair de densidades muito elevadas acaba também impactando a produção de nutrientes para as plantas, né? Porque vai deixar menos peixe, uma densidade menor de peixe, e acaba tendo menos ração entrando e menos nutriente indo para as plantas. Então, quando a gente trabalha com peixes um pouco menores, quando eu tiro uma tilápia de meio quilo, eu causo menos impacto num sistema residencial, claro, de aquaponia, do que um peixe de 2,5 kg, um tambaqui de 2,5 kg, né? Que eu vou causar um impacto maior, que de uma hora para outra eu vou acabar colocando menos ração para os animais que sobraram, porque eles vão comer menos, né? Saiu um peixe que teve um impacto grande. Então, essas considerações são importantes de fazer. E outra questão importante é a consideração num sistema residencial, em que geralmente a gente mistura peixes de diversos tamanhos, que isso é importante, né? Sempre peixes em tamanhos diferentes, e também é possível colocar peixes de espécies diferentes. Então, tambaqui e tilápia se dão muito bem dentro do sistema de aquaponia, como vocês vão ver mais para frente, que eu vou voltar a falar sobre esses animais num sistema específico que eu vou apresentar. Sobre as plantas, as questões técnicas e mercadológicas também são as questões mais importantes. Aí eu trago 3 grupos de plantas importantes para a gente considerar. O primeiro, representado pelas folhosas, né? E aqui tem fotografia de alface. São plantas de ciclo curto, tem poucos problemas sanitários, principalmente por ser um ciclo curto, então permanece pouco tempo no sistema, está retirando, não sobra muito material ali para ser decomposto. Questões nutricionais, são plantas com exigências menores, tem uma alta demanda, então é fácil inclusive de comercializar em caso de sistemas comerciais. Mercado estável, porém competitivo, né? Alface tem muita gente produzindo também em hidroponia. E essas são as considerações importantes a serem feitas para esse grupo de plantas, chamado de folhosas.
Outro grupo interessante são os que frutificam, né? Aqui tem a fotografia num tomateiro, de tomates num tomateiro no sistema de hidroponia. São plantas de ciclo longo, mais problemas sanitários acaba trazendo. A exigência nutricional é maior, porque não são só plantas, não são só folhas que precisam crescer, mas sim também frutos que precisam se desenvolver. Então essa planta precisa de uma quantidade de nutrientes maior. Então existe uma complexidade um pouquinho maior para se produzir vegetais que frutificam dentro da aquaponia. Mas é possível sim, simplesmente é um pouquinho mais complicado que folhosas. E vale a pena considerar, então, para quem está iniciando, começar primeiro com folhosas e colocar um pezinho ou outro de tomate, para ir tentando aos poucos e pegando a experiência, né? Um outro grupo interessante de plantas são plantas, visando inclusive a aquaponia no sistema comercial, né? Trabalhar com plantas de valor agregado maior. Aqui tem a fotografia de manjericão, aqui logo perto de manjericão menta. Aqui são flores, a gente pode trabalhar também com plantas então ornamentais ou até flores comestíveis. É um outro grupo de plantas e vegetais que podem ser produzidos em aquaponia. Essa é uma tela muito importante para a gente trabalhar essa informação sobre aquaponia, porque é a informação mais questionada pelos interessados nesse sistema. Quer saber quanto de peixe eu posso ter dentro do sistema e quanto de vegetais eu posso ter dentro do mesmo sistema. Essa relação entre a área destinada à produção de peixe e a área destinada ao cultivo de vegetais é muito bem entendida e alcançada essa informação quando a gente percebe que o que dita a área de vegetais é o quanto de ração vai entrar para os peixes. Essa é a melhor relação que a gente pode fazer, porque é da ração que o peixe ingere, excreta e se transforma em nutrientes é que vai sustentar os vegetais. Então nada mais linear e mais direto que essa relação para a gente poder inclusive dimensionar um sistema de aquaponia. E aí na literatura a gente encontra muita informação. Eu trouxe uma informação que já foi por nós também validada, que é do grupo do professor Hakosi nos Estados Unidos, em que mostra que para um sistema flutuante, então o sistema que ele costumava utilizar e utiliza ainda em larga escala para produção comercial, ele diz que 60 a 100 gramas de ração por dia entrando no sistema para alimentar os peixes é suficiente para cada metro quadrado de produção de vegetal que eu vou ter no mesmo sistema. Sendo que, se o seu sistema está ligado a folhosas, vegetais como alface, manjericão, que são menos exigentes em nutrição, a gente vai trabalhar com 60 gramas por dia de ração. Para plantas mais exigentes, aquelas que frutificam, como o tomateiro, por exemplo, a gente precisa colocar mais ração, precisa ter uma concentração maior de nutrientes. Então essa é a relação, que inclusive nos dá uma dica muito importante para dimensionamento do sistema, que é o que eu vou falar logo agora ao final. Mas vamos continuar, porque percebam que num sistema de canaletas chamado de NFT, né, aquele que a gente coloca as canaletas de PVC, assemelhado ao sistema de hidroponia, Hakosi diz que 25% do sistema flutuante deve ser considerado. Então, em vez de 60 gramas por dia para folhosas, ele considera 15 gramas por dia. Em vez de 100 gramas por dia de ração para os peixes destinados aí ao cultivo de tomates, ele diz que no sistema de canaleta isso é possível com 25 gramas por dia para cada metro quadrado. Então, por que isso, né? Um sistema flutuante é aquele que tem um volume de água muito grande, muito maior do que o sistema em canaletas, onde estão correndo ali fios de água apenas, né? Umedecendo as raízes das plantas. No sistema flutuante a quantidade de água é muito grande. Então, para a gente aumentar a concentração de nutrientes num sistema
com tanto volume de água, a gente precisa de mais ração entrando e mais peixe comendo. No sistema de canaletas, a gente trabalha com 1/4 dessa quantidade. Então também percebam essa questão importante, né? No sistema de canaleta, a gente produz ainda mais vegetais em relação aos peixes do que no sistema flutuante. No sistema flutuante pode produzir uma quantidade maior de peixes em relação ao sistema de canaletas. Claro que em ambos os sistemas sempre a gente vai estar produzindo muito mais vegetais do que peixes. E o LAPAC, nosso laboratório, que desde 2014 fez já muitos ensaios, e principalmente com aquaponia em sistema de canaleta, a gente confirmou esses dados de Rácosi. Nossos trabalhos indicam que é entre 20 e 40 gramas por dia de ração para cada metro quadrado. Da mesma forma, 20 destinado a um sistema usando vegetais com folhosas menos exigentes, e 40 para vegetais mais exigentes, como tomateiro. E é interessante notar que no caso das folhosas, a gente tem ali 1 metro quadrado, o dimensionamento que utilizamos para a produção de alface, por exemplo, equivale a 20 plantas, 20 orifícios para a produção de plantas. Então, 20 gramas para 20 plantas, nós temos aí 1 grama por dia por pé de alface ou por pé de outras folhosas, como alface. Isso é bem interessante porque, apesar de não ser um valor super preciso, mas é uma indicação, uma orientação bastante interessante para um dimensionamento de um sistema de aquaponia, inclusive comercial, utilizando canaletas, né, especificamente para canaletas. Então a gente já sabe aqui, essa conta sempre tem que ser feita de trás para frente, né? Para melhor dimensionar um sistema, a gente tem que pensar, bom, sistema comercial principalmente. Eu quero ganhar quanto nesse sistema? Eu quero ter quanto de lucro? Eu quero ter quanto de produção de alface, por exemplo? Então, sabendo dessa relação, se eu chego num sistema que eu quero investir tantos mil reais, eu quero produzir 10 mil pés de alface, uma área para produção de 10 mil pés de alface, eu sei que eu preciso de 10 mil gramas de ração, ou seja, 10 quilos de ração entrando todos os dias no sistema. Então eu vou fazendo a conta de trás para frente, eu vou ver quantos meus peixes consomem, quanto eu vou escolher tilápia, por exemplo. Então eu sei que eu vou ter tilápia no sistema de aquaponia em diversos estágios de crescimento, mas a gente pega uma média do quanto é que eu vou ter de densidade ao longo do período de produção e de funcionamento do sistema, e ali eu posso tirar um valor que vai me dizer, bom, 10 quilos de ração, eu alimento tantos quilos de peixe presentes naquele sistema. E depois desse valor, eu vou chegar então no quanto de volume de água eu tenho que ter meus tanques de criação de peixe que vão suportar, vão acondicionar esses animais. E é interessante porque aí para fazer essa definição eu tenho que saber qual a densidade, né? Quantos peixes eu vou colocar, quantos quilos de peixe eu vou colocar para cada metro cúbico desses ambientes. E é importante fazer uma consideração nesse momento de fazer um dimensionamento da aquaponia, principalmente comercial, é que quanto mais densidade eu colocar, quanto mais quilos de peixe eu estiver produzindo em 1 metro cúbico, a gente tem que considerar que o nosso filtro, todos os nossos filtros, seja o filtro de sólidos, filtro de sólidos em suspensão, filtro biológico, todos eles têm que ser muito eficientes. Então a gente vai ter que investir em materiais, inclusive mais caros e melhores, para que eu possa ter uma filtragem mais adequada. Então não basta simplesmente também a gente achar, vou colocar bastante peixe porque eu vi naquele trabalho na literatura que pode colocar 60 kg de peixe por metro cúbico. Sim, de fato a gente pode colocar, mas o sistema de filtragem é muito mais caro, muito mais elaborado e que exige assim um preparo do produtor bastante melhor, porque num problema que venha a ocorrer, a perda vai ser muito maior. Então é bom ter essa consideração na hora de fazer um dimensionamento do sistema.